bateu aí o desespero lá na família Bolsonaro. Na semana passada, o Bolsonaro, a gente pode fazer, ele até fez a lição de casa. O Bolsonaro passou a articular diretamente com o irmão do Gilmar Mendes, que vai ser candidato à prefeitura de uma cidade lá, Diamantino. O Bolsonaro se encontrou, foi até o Mato Grosso, se encontrou com o irmão do Gilmar Mendes. O irmão do Gilmar Mendes ligou para o irmão, para o Gilmar, e o Bolsonaro falou com ele uns 30 segundos. Depois, eu mostrei aqui, o Bolsonaro estava assim, como se tivesse feito besteira. Ele achou que ia se dar bem, falou, pô, eu vou apoiar aqui, o irmão do Gilmar vai se tornar prefeito. E aí o Gilmar, que não é prefeito de Diamantino, mas é ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é o nível de poder do Gilmar Mendes. O Gilmar vai ficar feliz comigo e o Gilmar vai me perdoar e ele vai articular para anistia para mim. Pois bem, deve ter sido isso que passou pela cabeça do Bolsonaro nos seus pensamentos mais otimistas. Pois bem, deu o oposto. E aí, o que acontece? O Gilmar, já logo 2 dias depois, ele deu uma entrevista em que ele sinalizou ali que a coisa ia ficar feia para o Bolsonaro. Só que, na semana passada, o trilionário Elon Musk passou a atacar o Supremo Tribunal Federal. Ele parou por cerca de 3 dias e depois ele voltou. Fez um novo ataque aí ao Alexandre de Moraes. O que parece aí no plano deles, eu falei aqui faz 2 dias, é que eles estão esperando aí trâmites burocráticos da Câmara dos Estados Unidos, que pediu aí para o X, né, para o Twitter, as informações de por que o Brasil é uma ditadura. Tem deputados brasileiros dizendo que o Brasil é uma ditadura, então, e que o Twitter aí está sendo obrigado a censurar jornalistas e ativistas políticos e até parlamentares, no fim, os golpistas. E o que está acontecendo? Twitter, diga-nos! Você é obrigado a dizer Twitter porque você é uma empresa que também tem sede nos Estados Unidos, então vocês são obrigados a dizer. E aí, o que acontece é que o Twitter manda para o Congresso, no caso o Congresso americano, são 1 ou 2 deputados ou uma comissãozinha qualquer que tem republicanos, amigos do Eduardo Bolsonaro, republicanos é o partido, né, do Trump, que estão comandando. E aí o que acontece? Eles estão esperando isso tudo para que não o Twitter, mas sim o Congresso americano, ou seja, esses poucos deputados, eles tornem públicos documentos que são sigilosos no Brasil. E aí não tem como o Alexandre de Moraes falar, nossa, a culpa é dos representantes do Twitter no Brasil. Não, porque, nossa, foi o Twitter dos Estados Unidos quem enviou para o Congresso dos Estados Unidos, porque a lei dos Estados Unidos, dizem eles, e ali documentos públicos do Brasil são tornados públicos. Obviamente, eles fazem todo esse teatrinho aí, não muda a verdade que eles querem tornar públicos documentos que são sigilosos no Brasil, que são ali requerimentos do Supremo Tribunal Federal para suspender algumas contas de golpistas. Lembremos, quando alguém está sendo investigado, a justiça pode fazer aí algumas coisas contra essa pessoa se você já tem indícios de culpa. Pode decretar prisão preventiva. Quantos presos não temos aí que não foram condenados ainda, porque as investigações já têm provas contra eles e pelos mais diversos crimes no Brasil. São centenas de milhares. A justiça pode decretar aí prisão domiciliar, uso de tornozeleira, que os investigados não possam falar entre si, ou, quando o crime é cometido nas redes sociais, a suspensão das redes sociais. Suspensão. Podem voltar, caso sejam inocentados, ou caso nas investigações mesmo, antes do processo, encontrem aí indícios de que eles não são culpados. Pronto. Porém, para o Elon Musk, não para o Elon Musk, mas para os bolsonaristas, isso é censura. Obviamente, eles sabem que não é, mas eles têm que defender o próprio crime. E aí, o Gilmar Mendes se encontrou com o Lula nesta segunda-feira. Tivemos um jantar aí entre Lula, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin Martins, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. O Lula se reuniu aí com os 4 ministros que formam aí uma ala, que é a ala hoje mais forte no Supremo Tribunal Federal, contra os golpistas. E o que discutiram foi o seguinte, olha, está tendo uma nova tentativa de golpe de Estado. O que fazer? Não vazou muito da conversa, tá? Não vazou muito, mas ontem Gilmar Mendes falou, olha, a coisa tá feia, viu? A coisa tá feia. Eu vou falar o que aconteceu na segunda-feira. Segunda-feira o Bolsonaro publicou um vídeo no seu Instagram, um vídeo de um suposto integrante do PCC, tem toda a cara de ser fake news,
em que ele fala ali do PT e tudo mais, e aí ele não fala diretamente, mas o Bolsonaro tenta ali colocar aquilo no imaginário das pessoas, que o PT e o PCC, facções criminosas, têm ali uma ligação. Por quê? Porque a narrativa que eu estou falando aqui faz meses do bolsonarismo é a de que estamos numa narcoditadura em que os traficantes de drogas é quem manda no Brasil, o Lula é só um fantoche e o Alexandre de Moraes e o STF são o braço jurídico dessa narcoditadura. Essa é a versão aí dos bolsonaristas. Então o Jair Bolsonaro publicou esse vídeo de ataque ao Lula. Eu fico assim, eu vejo gente no governo reclamando, não, comemorando que, olha, um vídeo do Lula fazendo academia, o vídeo do Lula correndo, bateu 9 milhões de visualizações, nossa, que sucesso, ô Lula, tá viralizando, hein? Ele caminhando não tá falando de política. Olha, o vídeo do Lula falando do passarinho, bateu não sei quantas milhões de visualizações, nossa, eu sinto as pessoas tapando o sol com a peneira, tá? Pra mim isso é tapar o sol com a peneira. Por quê? Porque o vídeo que o Bolsonaro publicou teve, até o momento, 14 milhões de visualizações. Um ataque direto ao Lula. 14 milhões e meio de visualizações. Então a coisa tá feia. Bem feia. A narrativa aí do bolsonarismo está sendo agora corroborada pelo próprio Jair Bolsonaro. E eu falo, se teve 14 milhões no Instagram, o Instagram hoje dá para baixar vídeo. Agora você imagina o que não viralizou isso aí nas outras redes sociais. Então, boa parte, uma parte considerável dos brasileiros que têm acesso à internet hoje viram este vídeo nos últimos dias, acusando frontalmente o PT e o Lula de terem aí negócios com o PCC. Olha só como a coisa é grave. Aí, em meio a isso, o Gilmar Mendes e os ministros aí se reúnem com o Lula e o Gilmar Mendes dá uma entrevista no dia seguinte, da entrevista de Gilmar Mendes, em que ele é perguntado à reunião. Ele fala que, olha, a gente realmente discutiu aí sobre a tentativa de golpe, o Supremo está no centro dos golpistas aí. Quem mais está sofrendo ataques é o Supremo Tribunal Federal. Obviamente, o Lula também está sofrendo ataques, aí digo eu, Thiago. Pois bem, o Gilmar Mendes, ele conclui o seguinte, olha, é grave porque a gente viu que esse pessoal já tentou dar golpe de Estado. Ele cita conversas do Cídio e fala, o mais grave é a gente ver que o ministro da Defesa do Bolsonaro, que era o general Paulo Sérgio, numa reunião ministerial do Bolsonaro, ele fala que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ter criado uma comissão com os militares tinha sido um erro do TSE. E o TSE fez isso de boa vontade, porque os militares estavam ali falando e criando tumulto, e o TSE, na figura do então presidente Barroso, falou, então vamos fazer aqui de boa vontade, vamos criar um grupo aqui com os militares para a gente tratar de eleições. E aí o general, ministro do Bolsonaro, diz que foi um erro do TSE. Por quê? Porque o objetivo deles era o quê? Era boicotar as eleições de todas as maneiras. O Gilmar está dando a entender o seguinte, olha, esse general aí e os outros, prepara que vai ficar ruim a coisa. E aí o Gilmar conclui, você lê aí a entrevista dele, ele dá uma entrevista aí pro Estadão. Aí, eu li, por exemplo, no estado de Minas, não preciso no estado de São Paulo para ver não, tá no estado de Minas também. Aí, o Gilmar Mendes conclui e fala, olha, a gente tem que limitar aí, criar até uma quarentena para militares entrarem na política, exatamente para isso não acontecer mais, inclusive em cargos como ministro, etc, etc. E ele fala, e punir os golpistas. O negócio é o seguinte, é não deixar pedra sobre pedra. O Gilmar, ele fala com todo o cuidado do mundo para ele não antecipar uma sentença. Ele, como ministro da STF, ele não pode falar, olha, Bolsonaro é culpado, quando chegar o processo dele aqui, ó, é jaula. Não pode, porque ele está antecipando a sentença e aí é ruim. Mas ele fala, olha, tem indícios aí fortíssimos. Não é a primeira nem a segunda vez. Porém, que ele fala isso, nem a terceira, nem a quinta, nem a décima. Já falou inúmeras. Porém, depois que o Bolsonaro apoiou o irmão do Gilmar, já é aí a segunda vez. A primeira não foi tão direta, essa foi direta. Ó, a gente vai pegar vocês. Eu não sei o que o Bolsonaro falou ali com o irmão do Gilmar Mendes e com o Gilmar Mendes naquela ligação de menos de 30 segundos. Capaz o Bolsonaro falar, ô Gilmar, tô aqui apoiando o seu irmão. E aí o Gilmar Mendes lá do outro lado da linha falou, eu nem gosto dele, pior coisa que você fez na vida. Já pensou se os dois estão brigados e o Bolsonaro não sabe? Aí essa é a pior. Pois bem, não sabemos, mas
ou o Gilmar deve ter falado, olha, isso não muda nada, viu? Prepara aí enquanto você ainda está livre, Bolsonaro. Pois bem, não com essas palavras, mas o Gilmar Mendes já fala aí numa entrevista, ó, a coisa vai ficar feia, bem feia. Os ministros do STF agora, eles estão aí articulando algumas nomeações para o STJ. O Lula tem uma nomeação aí para fazer no STJ, tem 17 candidatos para nomeação ao STJ, que vai fazer, a corte faz uma lista tríplice. Então, os próprios ministros ali fazem a sua politicagem para escolher 3 nomes. Então, o Lula tem escolhas bem limitadas quanto ao STJ. O Gilmar Mendes, o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes querem um ministro que é da confiança deles, um desembargador que é o Ney Bello. Esse Ney Bello deu inúmeras decisões a favor do Bolsonaro, principalmente na pandemia, viu? Decisões assim que são inacreditáveis, que se fala, olha, o cara simplesmente falou, leis do Brasil, esquece, eu vou decidir o que eu quero. Fez várias vezes, mas ele é quem tem aí a confiança dos ministros que hoje estão ao lado da democracia. Depois que o Lula foi presidente, o Ney Bello também deu decisões contra o Bolsonaro. Então, mas foi assim a mudança do Ney Bello de água para o vinho, viu? Quem também está na lista aí é o Favretto. Favretto é aquele que em 2019 ele emitiu uma ordem de soltura para o Lula. E aí vimos uma coisa inacreditável no sistema judiciário brasileiro. Um juiz e um desembargador, 2 membros do magistrados brasileiros, trabalhando nas férias. Olha, mas foi uma coisa assim. O Sérgio Moro de férias desferiu um pedido lá, não, mande prender, só que não valia, porque o Favretto estava acima dele. Aí o Thompson Flores, que está afastado por corrupção do TRF4, o Thompson Flores foi lá e deu não, tem que mandar prender. Quer dizer, o juiz plantonista manda soltar e o juiz desembargador, excelência, que está em férias, trabalhou. Eu peço a sua inscrição no canal,